Bom, Luciano, eu sou a Aline, eu tenho 35 anos e eu vim contar um pouco da minha experiência, resumir um pouco da minha experiência com o inglês e como que ter aula de inglês, inclusive estive em várias aulas com o professor Luciano, como que isso mudou minha vida, né? Para melhor, como que isso abriu portas. Eu tinha alguma aula de inglês, tive aula de inglês muito novinha, quando eu tinha 7 anos, em escola particular, mas é bem básico mesmo, mas foi interessante, porque são as cores, casa, escola, eu aprendi a falar assim, desde os 6, 7 anos, alguma coisinha em inglês. E depois eu fui voltar a ter um contato com a língua no ensino fundamental, que também é aquele inglês, digamos assim, um pouco meio que batido, a gente não sei porquê, mas é uma pena, né? Se torna um pouco repetitivo. E sempre buscava assim, sempre tinha em mente que eu tinha que fazer aulas de inglês, eu tinha que ter esse diferencial como profissional. E aí eu me formei em turismo e a primeira vez que eu fiz aula mesmo, não se encaixou com o meu perfil. Aí foi vendido, que era inglês em um quarto do tempo, falei, genial, casou com a minha vontade, né? E depois eu me mudei para Campos do Jordão. Tive aulas particulares com o Luciano, na época que ele tinha escola em Campos do Jordão. E daí surgiu a oportunidade, que era o meu sonho, porque eu já trabalhava numa pousada com esse tema, de fazer um intercâmbio no Canadá. Nossa, foi realmente um sonho realizado. É juntar dinheiro, 4 anos, não saber se vai dar certo, e quando chega o e-mail que seu visto foi aprovado, aquela coisa assim, emocionante, né? Eu lembro até hoje, foi realmente, eu não acreditei que eu tinha conseguido. E aí eu fui para o Canadá, no finalzinho de 2014, início de 2015, eu estava voltando, eu fiquei 6 meses em Vancouver. E foi uma experiência muito boa mesmo e única, porque eu não tinha para onde eu correr, né? Se eu quisesse pedir alguma coisa, um café, um lanche, eu tinha que falar com pessoas e pessoas de vários lugares. Vancouver é um dos lugares que mais recebe pessoas de outros locais, né? Culturalmente falando, é muito plural, mais até que Toronto. Então, assim, eu tinha, até hoje eu lembro, na minha sala, graças a Deus, eu tinha de brasileira, até eu conversei com o professor Luciano, ele falou, tenta dar uma corrida no bom sentido de brasileiros para você, né, fazer uma imersão mesmo. Então, tinha russo, tinha espanhol, tinha japonês, tinha chinês, sul-coreano, mas só tinha de brasileira. Então, e por respeito a eles e por ser norma da escola, né, eu fiz a ILAC, você tinha que falar só inglês. Então, na hora do intervalo, o pessoal começou a falar chinês, eu falei assim, não dá, né, eu quero aprender. Então eu queria muito consumir a língua. Inclusive eu morei na casa de uma família canadense. Foi muito legal conhecer alunos e pessoas de vários lugares. Então assim, eu queria falar, eu ligava a televisão para ver a previsão do tempo. E quando você começa a entender o que está acontecendo, é muito gostoso. Não, mas eu ficava feliz que meu inglês era elogiado lá. Eu não sei se era realmente por um esforço meu, por eu ter estudado um tempo, não muito, mas ter estudado um tempo antes de ir, não fui com 0 de inglês, mas também não. Eu fui logo para Bahia, assim que eu voltei do Canadá, eu fiquei uns 2 meses. E aí eu fiquei chocada com o quanto que eu usei o inglês lá, porque no Nordeste, a gente sabe que os estrangeiros adoram essa região. Então, eu de verdade falava inglês todos os dias, em Praia do Forte, na Bahia. E aí foi legal, porque assim, realmente eu estava usando uma ferramenta importante para a pousada, porque todo mundo tinha que saber falar inglês, porque todo dia a gente recebia hóspedes estrangeiros, então foi muito bom. Eu vi que realmente o dinheiro investido em mim infinitamente estava sendo recompensado, né? Até pensei em começar a dar aula, mas já cheguei a dar aula há um tempo, mas eu entendo que realmente tem que ser um profissional qualificado para isso, que é o caso, por exemplo, do Luciano, muito requisitado e muito qualificado para dar aula. Então, eu resolvi realmente voltar para minha área de turismo e hotelaria. E também aqui no hotel, que é business, né? Aqui em São José, muitas pessoas vêm da Boeing, da Johnson, vários lugares, e a pessoa já vem falando só inglês mesmo. E eu percebo também, de novo, uma certa demanda de Aline ou de Taline, porque as pessoas não adianta, assim, elas não têm inglês, ou elas têm muita dificuldade em se expressar, ou têm vergonha. E infelizmente a gente tem um pequeno número de pessoas que falam inglês. Quando eu recebo hóspedes estrangeiros, eu fico preocupada, que acho que eles vão ali no mercado, e será que no mercado vão entender bem? Será que o cara do Uber vai entender o que está falando? Quando a gente vem para o interior,
ou para cidades que não recebem turistas, a gente começa a ver uma diminuição, né? As pessoas acham que não é necessário. E eu digo de verdade, todo o coração, que é necessário sim inglês, mas não por nenhuma questão profissional, ou única e exclusivamente profissional, mas porque você consegue ler um livro, você consegue abrir e expandir seu conhecimento, você consegue ver filmes, você consegue interagir com culturas. Se eu não soubesse nada de inglês, eu nunca teria conhecido os meus amigos russos, os meus amigos sul-coreanos, e eu converso com eles até hoje. É muito legal, porque o inglês diminuiu a nossa distância física. O inglês nos uniu. E por várias questões, não que eu fico batendo na tecla que você é obrigado, você tem que falar inglês, mas se o tema aqui é esse, de como o inglês mudou, de como que dependendo da didática e a dinâmica, você tem inglês vindo para você, você recebe ele de uma maneira mais tranquila. Nessa escola que eu fiz o intercâmbio, o modelo de sala de aula é muito parecido com o que é aplicado no study hall. Porque são poucos alunos, né? Sempre vamos colocar isso em mente, né? Imagina uma sala com 20, 30 alunos. Não tem como, em 1 hora e meia, a gente ter toda aquela atenção do professor. Então, eu achei muito bacana, porque eu saí de Campos do Jordão, fiz umas aulas com o professor Luciano e já embarquei depois. Em algumas semanas eu já embarquei. Então, eu não senti um choque, eu senti muito parecido. Poucos alunos, a pessoa falando inglês o tempo todo, que eu achei assim, nossa, não vou entender nada, né? É impressionante como o cérebro da gente funciona, porque eu tava entendendo o que ela tava falando, lógico, não cada palavrinha, mas eu não tive dificuldade, até porque a gente faz meio que também um nível de inglês, né? Nivelação que fala. E aí eu já tava numa turma que também tava todo mundo mais ou menos no mesmo nível. E eu adorei minha sala de aula, até hoje tenho saudade deles, realmente fiz amigos. Acho que tem um outro que eu não tenho contato, porque se perdeu mesmo nesses anos. A maioria já tá com filhos e tal. E muitos moram no Canadá, inclusive em Vancouver ou em outras regiões do Canadá até hoje. Então, pontuar um pouco, professor, sobre como que é importante um número reduzido de alunos, algo mais direcionado do que aquela coisa, vai estar cheia a sala, inglês rápido, uma coisa expressa, que é uma promessa que inclusive acho que tinha que ser retirada, porque o inglês leva tempo, leva dedicação. Então eu acho que o inglês, assim como qualquer outra coisa ou qualquer outra língua, você precisa se dedicar, e é interessante que você goste, mas se você não gosta, tente achar razões, né? Tenta ler o mundo que a gente está vivendo, como que é importante isso. Eu, como falei, não só profissionalmente, mas para a gente encurtar as distâncias, para a gente conseguir interagir e tentar literalmente se entender melhor. E eu super indico, inclusive quero voltar a fazer as aulas para manter esse inglês mais fresh na minha cabeça. Eu já faz 5 anos que eu vim no Canadá. Um beijo a todos, até mais, tudo de bom. Tchau, tchau.